Conhece o senador Girão, ao mesmo tempo que parabenizo pela sessão solene maravilhosa hoje de manhã, em homenagem ao Dom Pedro II, muito bacana. Obrigado, meu. Paz e bem, meu querido irmão, senador Isalci Lucas, aqui do Distrito Federal, senador Sérgio Moro, demais senadoras, senadores que estão aqui em Brasília, funcionários dessa casa, assessores, e você, especialmente brasileira, brasileiro, que nos assiste e nos ouve pelo trabalho sempre majestoso da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, nós tivemos aí essa... Não tem como a gente não falar isso, né? Algo que o próprio STF julga como legal, mas vai continuar eternamente sendo imoral, essa história dos cônjuges poderem, nos seus escritórios, trabalhar em causas dos tribunais superiores. Isso é imoral, senhor presidente. Pode dizer que é legal, não importa, daqui a 200 anos vai continuar sendo imoral. E olha só o que aconteceu recentemente. Além da queda, o coice, como a gente diz lá no Ceará. Mais um grande retrocesso jurídico e moral. O STF acabou, recentemente, de formar a maioria para mudar a jurisprudência sobre o nepotismo, agora, no mês passado, considerando como constitucional a contratação de cônjuges e parentes de até terceiro grau para cargos de natureza política, mudando entendimento da súmula vinculante número 13, aprovada em 2008, que vedava corretamente o nepotismo. Essa decisão apenas ressalta que devem ser observados os critérios de qualificação técnica e idoneidade moral, ambos subjetivos e suscetíveis de serem facilmente burlados. Cargos públicos devem obedecer a critérios bem mais objetivos, como mérito e aptidão, demonstrados pela formação e experiência. Países desenvolvidos com democracias pujantes, sólidas, consolidadas, como os Estados Unidos, França e Reino Unido, proíbem, repito, proíbem o nepotismo. Essa é uma prática perniciosa que existe desde o Brasil, colônia, e que a Constituição Federal considerou no artigo 37, que define como base da administração pública os princípios da impessoalidade e da moralidade. Em 2023, senhor presidente, o STF já havia cometido outro retrocesso. É impressionante o vilipêndio que a gente vê dessa Corte Suprema nossa. Sinais trocados o tempo todo. Sim, porque em 2023, no sentido de julgar uma ADI proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, declarando inconstitucional o trecho do Código de Processo Civil que impedia juízes, desembargadores e ministros de julgarem ações em que figurassem clientes de escritórios de advocacia com cônjuges e parentes de até terceiro grau. O nepotismo é uma prática, repito, perniciosa, vinculada ao patrimonialismo que já vem desde o Brasil colônia e império e que acabou gerando uma cultura de privilégios abusivos aos detentores de autoridade no poder político e no judiciário. Há uma enorme diferença entre os princípios que norteiam a esfera privada nas relações comerciais, industriais e de serviços com o segmento público, porque está fazendo uso de recursos oriundos do pagamento de impostos cada vez mais altos pagos por você, que está nos assistindo e está nos ouvindo. Dinheiro seu, dos impostos, dos tributos, cada vez mais altos nesse país, que é o que tem a carga tributária maior do mundo. Senhor presidente,
essa cultura negativa vem se alastrando no Brasil como um verdadeiro câncer em metástase. Nesse atual governo, Lula está virando rotina a indicação de esposas de ministros de Estado para serem nomeadas como conselheiras em tribunais de conta, cargo vitalício e com os mais altos salários. Infelizmente, é no Nordeste onde se predomina isso de forma mais forte, né? Nós temos lá a esposa do ministro do Transporte, Renan Filho, para o TCE de Alagoas, senhora Renata Calheiros. Nós temos também a senhora Rejane Dias, esposa do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, para o TCE do Piauí. Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para o TCM da Bahia. Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, para o TSE do Ceará. Não é brincadeira, tudo agora, recente. Fazendo isso com o chapéu seu, com o chapéu dos outros, de quem paga imposto. O ex-governador e atual ministro Camilo Santana, questionado no Ceará a respeito dessa verdadeira nomeação política da esposa, sabe o que ele respondeu? Dizendo que Onélia era formada com doutorado e que poderia concorrer com qualquer um. É mole ou quer mais? Ele deixou de explicar o mais importante. A formação dela é em letras e o doutorado é na área da saúde. Ou seja, absolutamente nada a ver com as funções de um conselheiro do Tribunal de Contas. Zero. Que deveria ter especialização em auditoria, né, mexer com números, com controle, isso sim. Mesmo assim já seria algo absurdo, porque tem lado na história, tem lado político. Como é que vai se aprofundar em algo de um correligionário? É conflito de interesse, óbvio. É claro que foi levado em conta pela maioria dos deputados da Assembleia Legislativa o fato determinante da candidata ser sua esposa, do ministro Camilo Santana. Junto com o Partido Novo, senador Isalci Lucas, ajuizamos no STF. O que a gente pode fazer? Senador, meu querido amigo Osmar Terra, deputado, nós entramos com uma ação para obstar essa nomeação, que abriria precedentes para os demais. Infelizmente, ela foi imediatamente indeferida por quem? Pelo ministro Dias Toffoli. O arauto da moralidade hoje no país. Além do PL 4264, proposto pelo Partido Novo, que impede que magistrados possam julgar ações movidas por escritórios de advocacia de seus familiares, e aí a gente sabe qual foi o desfecho com relação no STF, beneficiando ali a casta de familiares, né? Nós estamos estudando e sempre vamos bater na tecla, denunciar e ver possibilidades de medidas legislativas para o enfrentamento do nepotismo no Brasil, procurando diminuir o risco de abusos na interpretação do texto da nossa Constituição, da nossa Carta Magna, rasgada por aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. Eu encerro, senhor presidente, já lhe agradecendo a benevolência, com esse pensamento nos deixado por Paulo de Tarso em sua carta aos Coríntios. Aqui, uma excelente síntese sobre a diferença entre legalidade e moralidade. Abro aspas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Senhor presidente, nós estamos nos preparando aqui para mais uma sessão atípica, é uma sessão remota, virtual, que nós vamos daqui a pouco participar. E amanhã a expectativa do brasileiro é com relação a essa,
vamos dizer, esse remendo, porque deveríamos ter amanhã a votação da anistia, ampla, geral e restrita, mas vamos ter aí da dosimetria. E o maior cuidado que nós precisamos ter nesse momento, porque é o mínimo, é o primeiro degrau para reparar a injustiça de milhares de brasileiros que estão sendo aí perseguidos implacavelmente por um sistema covarde, por um sistema que vai atrás, rastrear as opiniões, e se for de direita e conservador, esse está lascado. Mas é isso. Na ditadura da toga é o que temos para hoje. Nós vamos trabalhar pelas PL da dosimetria para que possa ter um mínimo de mudanças, né, de redação, para que não precise nem voltar para a Câmara dos Deputados e que possa ser efetivado. Eu espero até, senhor presidente, que a gente passe por unanimidade, porque isso não é questão de direita, de esquerda, ser contra ou a favor de governo. É uma questão de humanidade. É o mínimo que a gente pode fazer para reconciliar, para pacificar o país. É o primeiro degrau, repito. Nós temos outros. Até chegar na anistia o mais rápido possível. Não vou medir esforços nesse sentido para que o Brasil repare essa grande injustiça contra milhares de brasileiros que não fizeram nada, que nunca tiveram passagem pela polícia, pela justiça. Aqueles que quebraram têm que pagar, mas de acordo com a lei, dando direito à ampla defesa, contraditório, dupla jurisdição, o que eles não tiveram. Pelo contrário, eles tiveram foi um relator que se diz vítima, que deveria ter se declarado suspeito e impedido de julgar, porque isso está completamente equivocado, o ministro Alexandre de Moraes ser aí o relator desse processo. É um julgamento que não para em pé, uma vergonha nacional esse julgamento, e que a gente espera amanhã dar um passo pequeno para corrigir tanta injustiça com brasileiros que tiveram suas vidas despedaçadas de forma cruel, covarde. Que Deus nos abençoe, presidente, até que a gente possa fazer a anistia ampla, geral e irrestrita para o bem do nosso amado Brasil. Muito obrigado.